maior Natal gratuito do Brasil espera por você com neve, uma estrutura mágica e muitas atrações. Vem de 14 de novembro a 4 de janeiro. Vem pro Natal do Bem. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Segundou o Jornal Brasil Central começando ao vivo. Agora são 12:01 com imagens do trânsito da capital agora voltando, ao normal depois de um feriadão prolongado para muita gente. E você está acompanhando o trânsito aí do alto da T63 com a 85. E aí um dos cartões postais da capital, o trânsito fluindo por ali, tudo dentro da normalidade, Tá fluindo bem. Graças a Deus. Temos mais imagens aí do alto da T63, imagem bonita dos prédios, Então, se você está acompanhando a nossa programação através das rádios aí, ou mesmo através do seu celular, vai passar por ali agora. Então, já está sabendo aí que o trânsito está fluindo tranquilamente. Período de férias também, Muitas escolas já estão aí, já liberaram os alunos para as férias. Avenida 85, o trânsito por ali também tudo fluindo tranquilamente. Pouco trânsito, inclusive nesse horário, 12:02. Temos mais imagens, isso aí é a 85. Não, aqui agora é a 85 com a 136. Por ali também o trânsito, pouco trânsito inclusive, mas tudo dentro da normalidade. Mais imagens, Praça do Sol neste momento, por ali mais intenso, mas nada fora do normal também. Temos mais imagens, Morro do Mendanha, e hoje tem grandes chances de chover, viu, minha gente? Os termômetros estão marcando neste momento 29 graus, a máxima é de 29 graus e a mínima de 19 graus. Então, até o final do dia, a previsão é de que chova, na capital e também em outras regiões. Então, já fica aí preparado. Como essa é uma previsão, tudo pode acontecer, Vamos aos destaques de hoje. Briga generalizada. Goiás fica fora da Série A e torcedores se envolvem em confusão em Goiânia. A briga envolvendo integrantes da torcida organizada teve troca de socos, chutes e até objetos lançados. E o governador Ronaldo Caiado segue internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele deve passar ainda hoje por um procedimento no coração. Proprietário de joalheria é preso suspeito de receptação de joias e ouro em Goiânia. Os furtos eram cometidos em condomínios de luxo da capital. E programa Mais Emprego da Secretaria da Retomada oferece diversas vagas de emprego e cursos de qualificação durante o Goiás Social, que acontece essa semana em Cristalina e Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Black Friday, Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, o IBDEC faz um alerta para que os consumidores não caiam em armadilhas ou golpes. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Seja bem-vindo, muito prazer, eu sou Jaque Moura, te faço companhia até às 13 horas, tá aqui embaixo o meu Instagram já para você seguir, deixar o seu comentário lá no direct, mandar aquela foto, marcar a gente, faz questão dessa troca, tá bom? Você também pode interagir através dos nossos canais interativos, youtube.com.br/TBC ao vivo, você se inscreve, acompanha a programação e ainda pode deixar o seu comentário logo abaixo, tá bom? Tem também o nosso Instagram, TV Brasil Central, onde a equipe do digital deixa você atualizado sobre tudo o que acontece no mundo, no Brasil e no estado de Goiás. O nosso app TBC Flix para você acompanhar a programação em tempo real e o nosso WhatsApp 99109-5099. Todos aqui, para você nos acompanhar. Aqui pelo WhatsApp é possível você me contar de onde você está assistindo, dar sua opinião também sobre os assuntos e me contar a situação aí da sua região. Tem algum problema? Conta pra gente que a nossa
nossa equipe vai analisar e enviar uma equipe de reportagem posteriormente, né? Vai analisar o caso aí e ver essa situação para a gente mostrar de perto aqui no Jornal Brasil Central. E olha, a gente começa a edição de hoje, infelizmente, com uma triste notícia, né? Porque sempre que a gente traz brigas de torcedores, aí, jogos, sempre a gente fica triste com essa situação. Porque poderia ser um momento ali de comemoração de uns, aí os outros que não aceitam a derrota, geralmente é muita confusão. E dessa vez a torcida do Goiás, né, e do time oposto se envolveram em uma confusão generalizada depois que o time perdeu de virada para o Remo e ficou fora da Série A em 2026. Cadê o Stanley para contar para a gente como isso tudo aconteceu? Boa tarde, Stanley. É como eu falei anteriormente, né? É triste a gente trazer esse tipo de notícia, porque é jogo, né? Quando um perde, outro ganha e vice-versa. E a questão é aceitar, mas nem sempre é assim, né? Oi, Jaque, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham a gente aqui no Jornal Brasil Central. É um prazer estar aqui falando com vocês e a gente começa com essa história triste, né? Como você disse, porque era um momento de lazer, um momento de confraternização, acabou essa grande confusão generalizada por esses torcedores do Goiás lá na sede da torcida, no setor Coimbra, aqui na capital. Tudo aconteceu, né, na tarde de ontem. Esses torcedores brigaram entre eles mesmos. Segundo a Polícia Militar, ainda não sabe o motivo por que teria começado essa briga. Mas tudo indica que teria sido por conta da derrota, como você tinha dito, né? Essa derrota que aconteceu com o Remo. O Remo estava jogando contra o Goiás lá em Belém, no Pará. E aí o Goiás só precisava de um empate para conseguir subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí com essa derrota, né, provavelmente essa briga teria começado ali na sede da torcida e essa briga generalizada ali no meio da rua, uma grande confusão, deixando todos ali na região em pânico e também bem assustados. Nos vídeos, nas imagens, dá para ver os torcedores brigando entre eles, dando chutes, empurrões, brigando no meio da rua mesmo, com um pedaço de pau e muito mais. Nos vídeos também dá para ver alguns torcedores usando até fogos de artifício, foguetes ali para arremessar, que seria provavelmente para alguma torcida, né, para comemorar, mas acabou usando esses fogos de artifício para ali na briga mesmo ali, por conta dessa confusão. A Polícia Militar aqui do estado de Goiás foi acionada, né, Jaque, para controlar a bagunça, né, a desordem ali, essa briga. E aí a Polícia Militar conseguiu controlar ali toda a situação, mas a polícia informou, como eu tinha dito, não sabe ainda o motivo que teria começado essa confusão ali. A gente não tem informações de feridos, a gente procurou informações e ainda a gente não tem essa atualização de casos assim. Mas a gente deixa esse alerta, né, porque é um momento de confraternização, não é por conta de uma derrota que tem que começar essa confusão. E o que mais chama a atenção, né, Jaque, porque a briga foi entre eles mesmo, entre as torcidas. A gente procurou o Goiás também, o Goiás falou que não vai se manifestar por conta dessa briga, né? O Goiás disse que não se posiciona porque é uma briga da torcida, então ele não vai se posicionar. A torcida organizada também não falou sobre o assunto da questão dessa desorganização e a gente vai seguir aqui apurando mais informações, né? Assim que a gente tiver mais outras informações, a gente traz aqui no Jornal Brasil Central, como você disse, né, uma triste história, uma briga ali generalizada, deixando todos os moradores ali da região do setor Coimbra, aqui na capital, assustados. Jaque. Tá certo. Obrigada, Stanley. Mas é pouca vergonha, né? Se fosse aí na época do meu pai, da minha avó, eu falava assim, colocar esses meninos tudo para capinar um quintal, que é para ocupar o tempo, né? Ao invés de estar trabalhando, fazendo outras coisas aí, tá no meio da rua brigando. Que coisa feia. E faz sentido o Goiás não se manifestar, até porque são casos isolados, né? As pessoas, né, esse pessoal aí realmente deve ser responsabilizado e responder por isso, né? Porque é crime também. Stanley, você volta ainda hoje, né? Eita, perdeu aqui o áudio do Stanley. Volta ali, equipe. Vamos lá. Agora sim, Stanley. Tá me escutando agora? Volto sim, Jaque. Depois para trazer uma história de um adolescente que estava em cárcere privado pela própria mãe. Dá para acreditar? Outra triste notícia que a gente vai trazer aqui na nossa programação. Te espero, Stanley.
E a gente segue aqui, olha só, o proprietário de uma joalheria de Goiânia é suspeito de receptação de joias e ouro, né, furtados de condomínios de luxo da capital. A Polícia Civil de Goiás deflagrou hoje uma operação que visa a recuperação dos itens, né, de valor. A repórter Manu Winder está agora na delegacia. Vou virar aqui para essa câmera, que fica melhor para eu falar com a Manu. Né, ele está na delegacia e vai falar com o delegado responsável por este caso. Manu, boa tarde. Quais são as investigações até agora? Como é que está o andamento, na verdade? Boa tarde, Jaque. Boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Jornal Brasil Central nesta segunda-feira. Exatamente, Jaque. A Polícia Civil, através da DEIC, deflagrou nesta segunda-feira, né, hoje pela manhã, uma operação que cumpriu 3 mandados de busca e apreensão em desfavor aí de um proprietário de uma joalheria aqui em Goiânia. Explicando melhor essa história para vocês, esse dono dessa joalheria, ele comprava, receptava joias que já foram roubadas, que foram furtadas em condomínios aqui na capital e também em outras cidades. Quem está comigo para falar sobre esse caso é o delegado Altair, ele que vai trazer todos os detalhes para a gente. Delegado, boa tarde. Boa tarde, exatamente. Essa investigação ela se iniciou ainda no ano passado, né, visando na primeira fase a identificação do autor ali, do furto, né, que ocorreu nesse condomínio fechado aqui na capital. E com a prisão, a identificação e a prisão desse autor e o aprofundamento das investigações, foi possível vincular, né, que esse autor teria repassado esses objetos para esse indivíduo, né, identificado como um proprietário, um empresário aqui, que atua no ramo de joalheria. Então, nesse momento, foram cumpridas mais 3 buscas e apreensão nesse caso, visando tanto demonstrar, né, o vínculo dele com o autor dos furtos, quanto localizar a possível localização desses objetos, bem como arrecadar outros elementos ali de interesse para a investigação. Certo, delegado. E o que esse receptor, o que esse empresário ele fazia? Porque a gente sabe que se ele pegar aquela joia, se for uma joia de muito valor, uma joia que é de difícil produção, ou que é uma peça rara, uma peça única, é muito fácil se identificar. Mas o que ele fazia para tirar essa identificação e ele conseguir comercializar? Isso, esse tipo de empreitada criminosa, né, quando há o recebimento, né, a compra, né, dessas joias pelo receptador, eles costumam especificar esse objeto, né, ao derretimento, a transformação em outra joia, justamente para poder descaracterizar ali aquela joia que é produto do crime antecedente, né? Então, isso é empregado muitas vezes nessa atividade justamente para poder misturar ali, né, ouro de origem lícita de ilícita, justamente para poder macular essa origem e dificultar a própria investigação. Então, essa investigação ela prossegue no sentido tanto de demonstrar se houve outros crimes, né, desse indivíduo, com outros indivíduos, ou até mesmo com o que foi identificado como autor do furto, do crime antecedente, e saber estabelecer se há, né, indício de envolvimento de outras pessoas também na receptação e no processamento desses objetos. E a gente tem imagens aí que são dos veículos que foram apreendidos hoje nessa operação, nos mandatos que foram cumpridos hoje. Veículos esses, justamente a compra deles, fruto, né, dinheiro fruto dessa receptação e dessa comercialização ilegal dessas joias. Isso, a investigação apura também, né, se com a prática desses crimes houve, né, a destinação desse proveito econômico para aquisição de bens, né, por parte desse empresário. Então, isso vai ser esclarecido durante o inquérito policial, justamente para poder demonstrar, né, qual foi o destino dessas joias e, principalmente, qual foi o aproveitamento econômico que ele teve e esse emprego, né, se foi em veículo ou outras atividades. Então, a investigação ainda está em curso, né, a gente apura se há um envolvimento de outras pessoas, bem como que foi dado destino a essas peças. E o rapaz que a gente comentou antes, que é quem estava roubando as joias, ele não roubava só aqui em Goiânia, né, em condomínios aqui de Goiânia. Inclusive, a gente noticiou no início deste ano, no início do ano passado, alguns crimes que esse cara cometia. Ele entrava no condomínio, aproveitava ali da falha de segurança, na maioria das vezes, para roubar dentro das residências. Isso, esse indivíduo, ainda no final do ano passado, ele já havia sido identificado, né, foi alvo de operação aqui da DEIC no final do ano passado e no início desse ano também.
Então, e ele foi identificado justamente por ser um indivíduo que praticava série de furtos a condomínios horizontais sob esse modus operandi. Entrava durante a noite, aos finais de semana, invadia a casa que estava desocupada e subtraía os objetos de valor, sobretudo joias, né, e ouro ali, objetos que tivessem relacionado, que tivessem um alto valor agregado ali para poder repassar para a joalheria. Então, esse indivíduo foi identificado, foi preso numa primeira oportunidade, foi preso até numa segunda oportunidade lá na região do entorno. E quando ele foi preso lá, ele tinha até acabado de fazer um furto naquela noite ali na região do Parkway. E com o aprofundamento dessas investigações, a gente agora direciona, né, para numa segunda fase para poder identificar e responsabilizar esse núcleo responsável pela receptação e pelo transporte dessas joias, né, para a atividade comercial. Pois é, e fica o alerta então, né, delegado? Porque não é só quem rouba, não é só quem furta que vai ser preso, que vai responder aí uma ação criminal por conta do roubo ou do furto que aconteceu. Mas quem compra a joia, quem recebe toda a mercadoria que foi roubada, também cumpre a lei, né? Também descumpre a lei e é investigado pela polícia, como está acontecendo agora. Exatamente. Uma das principais frentes de investigação e combate e prevenção desse crime é justamente combater a cadeia responsável por dar destinação a esses objetos, né? A gente sabe que o furtador ali, ele tem que ter uma pessoa para poder repassar, para poder inserir esses objetos, ou especificar esses objetos depois na atividade empresarial. Então, acaba que a atividade do receptador fomenta isso e a gente busca também a responsabilidade dessas pessoas para que essa prática seja punida para evitar, né, uma reiteração nesse sentido. Tá certo, delegado. Obrigada pelas informações. A gente continua, então, acompanhando o caso, trazendo mais detalhes aqui. Agradeço e fico alerta, né, para todo mundo que trabalha com esse ramo, com essa atividade, sempre ter muita atenção, né, com a origem dos objetos que entram na sua atividade comercial, porque eventualmente, se tiver origem ilícita ali, pode ter uma investigação que pode desencadear, né, uma responsabilização criminal aí e gera efeitos, né, muito graves assim, para a atividade empresarial e para a própria pessoa. Então, a gente sempre faz o alerta para poder que a atividade se mantenha limpa, né, a atividade se mantenha rígida ali, para que não tenha qualquer tipo de problema com a justiça criminal depois, em razão dessa possível vinculação com objetos produtos de crime. Tá certo. Obrigado, delegado, pelas informações. E a gente volta aí no estúdio com mais assuntos. Já que é com você. Obrigada, Manu, pelas informações, né, gente? Muita gente tem a oportunidade de fazer tudo certinho, de trabalhar certinho, né, mas prefere o mais fácil. Mas é aquilo, tudo que vem fácil, vai fácil também. Agora vai ter que responder, né, por esse crime. E olha, mais assuntos policiais. A Polícia Rodoviária Federal em Goiás divulgou nesta segunda-feira o balanço dos acidentes nas estradas federais que cortam o estado durante o feriado prolongado. Segundo a entidade, os registros se compararam a um final de semana comum. Eu estive lá e preparei uma reportagem. Acompanhe. No Dia da Consciência Negra, muita gente aproveitou para viajar com a família. Algumas pessoas estenderam a diversão para o fim de semana também. E para garantir a segurança no trânsito, a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização nas rodovias federais que cortam o estado. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira. Foram registrados 29 acidentes com 30 pessoas feridas e um óbito. Esse óbito ocorreu em Corumbá de Goiás, na BR-414. Um veículo era ocupado por um homem e uma mulher. Esse condutor ele estava embriagado, nenhum dos dois utilizava um cinto de segurança e ele também não era habilitado. Em razão desse capotamento, eles foram ejetados do veículo e, infelizmente, a passageira veio a óbito. Ainda segundo o inspetor Vitor Rustigel, da Polícia Rodoviária Federal, a maioria dos acidentes tinham características comuns, como ultrapassagens perigosas e excesso de velocidade. Excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos e o não uso do cinto de segurança e também a embriaguez ao volante. Olha, gente, essa semana o programa Mais Empregos vai estar em Cristalina e também em Águas Lindas de Goiás, oferecendo diversas vagas de empregos e cursos profissionalizantes. Além dos serviços, claro, né, como a aquisição da carteira do autista, passe livre para pessoas deficientes. E quem está aqui comigo é a gerente do programa Mais Empregos, a Caroline Alves. Ela vai dar mais detalhes para a gente, né? A segunda-feira é o dia da gente começar aí com muita notícia boa.
né, Carol? Boa tarde. Boa tarde, já que é isso, né? Para quem precisa entrar no mercado de trabalho, não tem desculpa de deixar para o ano seguinte, porque nós temos excelentes vagas, além de Goiânia e região metropolitana. Essa semana nós temos 2 grandes eventos, que são os Goiás Sociais, que vão acontecer no entorno. Isso, Cristalina e Águas Lindas de Goiás. O que está sendo preparado para essas 2 cidades? Então, o nosso governador e a dona Gracinha, eles têm todo um cuidado de não atender somente Goiânia e região, mas sim atender as demandas do entorno. Pensando nisso, nós vamos ofertar vagas, já que para a região. Carol, são vagas para Goiânia, vocês vão ofertar lá? Não, as vagas que nós temos são direcionadas para o município. Então, nós tivemos uma equipe que foi antes, que fez contato com o empresário, que fez captações de vagas. Então, são vagas direcionadas para a região. Nós temos vagas de menor, de jovem aprendiz, vagas com e sem experiência. Então, quem quer entrar no mercado de trabalho realmente não tem desculpa, não tem burocracia. Nós temos uma equipe muito qualificada para te receber, te orientar. Nós temos empresas que vai estar participando do evento Com Mais Empregos. Então, você vai, tira suas dúvidas, passa pela seleção, passa pela empresa e já volta para casa contratado. Já é feito tudo lá, viu, minha gente? É feito toda essa triagem, é feito todo esse trabalho. Ah, eu não tenho aí um curso. Tem curso profissionalizante também, né, Carol? Isso também é muito importante, porque às vezes a pessoa fala assim, o pessoal não aceita sem experiência, não aceita sem um curso, mas o governo do estado, ele se preocupa também com isso, né? Sim, a Secretaria da Retomada, ela tem todo um cuidado. Carol, eu quero trabalhar, carteira assinada, CLT, receber os meus benefícios? Ótimo. Não, eu quero ser dono do meu próprio negócio, eu quero começar a empreender. A Secretaria da Retomada tem excelentes cursos, sem custo nenhum, que você recebe um incentivo, né, quando finaliza, porque não é só fazer o curso. Eu finalizei o curso, eu preciso comprar os insumos. Pensando nisso, você recebe o crédito social. Nós temos as demandas de Natal que já está se aproximando. Então, vamos fazer os panetones gourmets, que é um sucesso. A Secretaria da Retomada oferece para você todo esse curso, sem custo nenhum. Quem procurar os nossos eventos realmente vai sair empregado ou empreendedor. Gente, são milhares de pessoas que já estão aí trabalhando no seu próprio negócio, que já empreende, que já está qualificado também. Agora, Carol, conta pra gente como é que esses outros benefícios. Além dessa questão do emprego, tem também outros serviços que é oferecido nesses eventos, né? Sim, o Goiás Social, ele leva vaga de emprego, curso de qualificação, atendimento médico, né? Leva alguns serviços da Polícia Civil. Então, você que precisa entrar no mercado de trabalho e não tem um documento, a Polícia Civil está lá para te auxiliar. Você precisa de algum registro, alguma certidão, tem a SEDES, tem a OVG, né? Que leva todos os benefícios do estado de Goiás. Então, vamos divulgar o nosso evento, vamos participar, porque o resultado ele é muito positivo. O evento de Cristalina vai ser na sexta e no sábado, é isso? Dia 28, não, errei, perdão. Águas Lindas. É amanhã. Como é que é? Amanhã é em Cristalina, na terça e na quarta-feira. O nosso atendimento ele vai acontecer das 8 às 18. A nossa equipe não para no horário de almoço, já. Eu preciso ir, tem fila, não. Nós temos uma equipe lá para te receber, só levar documento pessoal e comprovante de endereço. E no final de semana nós temos o evento que acontece em Águas Lindas. E eu deixo o convite também, já que para você que é empresário da região e tem vagas para ofertar, procure a nossa equipe que nós vamos disponibilizar essas vagas para você, fazer o possível para preencher dentro do evento sem custo nenhum. Tá aqui, o pessoal colocou na tela aqui também, né, explicando direitinho. Agora, esse aí é de Águas Lindas, dia 29 e 30, tem os horários ali e tem o local também, vai ser na área acima do shopping Águas Lindas, ali tem o endereço, tudo direitinho. Então, você que está acompanhando pelo celular, já printa aí. Tem também o outro, gente, coloca o outro aí de amanhã e quarta-feira, que é lá em Cristalina, isso aí, 25 e 26, na Praça Denner, não é isso? Então, o pessoal aí de Cristalina e Águas Lindas já fique atento aí, porque serão 2 dias em cada uma das cidades para você se qualificar, para você aproveitar os serviços. E tem também aqui, só para a gente já finalizar, essa questão da carteira do autista, né, Carol? É importante a gente ressaltar também, porque as pessoas com deficiência também têm oportunidade, muitas oportunidades, inclusive, né? Sim, inclusive voltadas para a vaga de emprego, já que nós temos mais de 1.000 vagas, né, em todo o estado de Goiás, voltadas para as pessoas que têm algum tipo de comorbidade. Nós temos vagas de menor aprendiz também que atendem essas demandas. Então, realmente não é desculpa. Se você tem alguma dúvida, pode nos procurar. Nós temos a carteira do idoso, o passaporte do idoso, a carteirinha do autista, que é feito na sede. Então, realmente é um conjunto para que você saia empregado, saia com curso, faça um documento, tenha um atendimento de saúde. Se precisar de um benefício da OVG, a OVG também está lá para te atender.
Tá certo, gente. É muita coisa boa, né? Então é como a gente diz sempre, não adianta ficar aí no sofá, deitado, que o emprego não vai chegar até você não, viu? O governo do estado dá oportunidade para você, tem que ir lá também. Além de ter aí pelo digital, né? Tem como pelo digital, tem também a central de empregos, né? Que pode ir pessoalmente, né, Carol? Nós temos o aplicativo Minha Vaga, que ele completou 2 anos, né? Agora no último final de semana, que é um aplicativo extremamente intuitivo. Nós atendemos não só Goiânia, mas todos os municípios do estado de Goiás. Nós atendemos também de forma física na central, que fica no centro de Goiânia, na Avenida Araguaia, o endereço acessível. E também, já que para finalizar, eu vou deixar um convite para você, empresário. Nós tivemos recentemente os feirões de empregos, que foi um sucesso. Se você é empresário, está nos assistindo, tem vaga disponível para sua empresa, vamos divulgar essas vagas aqui, aproveitar o final de ano que as pessoas estão buscando entrar no mercado de trabalho. É tudo feito sem custo nenhum. Já que eu tenho só uma vaga, eu fico com receio de procurar, não é desculpa. Nós te atendemos com o mesmo prazer se for 100 vagas para sua empresa. Então, nosso objetivo realmente é ajudar o empresário e quem busca entrar no mercado de trabalho. Tá certo. Obrigada, Carol, Obrigada, pelas Jaque. informações. Sempre bem-vinda aqui. Até a Boa próxima semana. segunda. E a gente segue aqui agora com o quadro Desafios e Conquistas de hoje. O Zé Humberto fala sobre vulnerabilidade no ambiente de trabalho. Na tela. Que bom estar aqui para a nossa boa conversa semanal. Pois é, eu fico imaginando você aí pegando um cafezinho, um copo de água para conversar comigo. E a nossa conversa hoje é sobre vulnerabilidade. Eu trago o tema vulnerabilidade é força. E aí eu estou falando mais no âmbito das corporações, das empresas, da relação dentro das empresas, no nosso trabalho. Para você que é líder de pessoas, por exemplo, assumir a sua vulnerabilidade é algo muito importante, aproxima as pessoas de você, estabelece relações de mais confiança no seu ambiente de trabalho. Então, assumir que não se sabe tudo é algo inspirador para as outras pessoas, transmite essa credibilidade, essa confiança. Muitas vezes, nós líderes, e você que é líder, por exemplo, no seu trabalho, as pessoas gostam de ficar perguntando as coisas, até às vezes para testar o chefe, para testar quem as lidera. Então, você não precisa ter resposta para tudo. O que você precisa é ser verdadeiro, é ser verdadeira na relação com as pessoas. Se vem um questionamento, algo que você não tem conhecimento ou que você não tinha recebido a informação, assuma de uma maneira tranquila e transparente e convide a pessoa a buscar a informação ou a conversar sobre aquele assunto. A vulnerabilidade aproxima as pessoas, traz luz, traz confiança nas relações. Então, eu gosto sempre de dizer que no nosso ambiente de trabalho, a gente precisa construir o ambiente positivo, inclusivo, ou seja, todas as pessoas pertencentes, e produtivo. Então, quem lidera tem que cuidar desse ambiente para que as pessoas se sintam à vontade, se sintam pertencentes, estabeleçam entre elas relações verdadeiras, e isso parte da inspiração do líder a partir da sua própria vulnerabilidade. Permita-se emocionar com as pessoas, permita-se trazer um cafezinho, botar em cima da mesa, colocar um pão de queijo, um pedacinho de bolo e conversar um pouquinho ali com as pessoas. Tudo isso faz com que todos se sintam bem, todas se sintam bem e a partir daí esse ambiente seja verdadeiramente positivo e faça valer a pena para as pessoas. Agora, mais uma coisa em relação à liderança. Liderar com autenticidade é inspirar as pessoas com seu exemplo de não saber tudo, de fazer junto, de comemorar junto, de chegar e sentar e discutir com transparência, às vezes algum assunto difícil, algo que precisa ser ajustado. Então, é esse estar junto verdadeiramente. Então, seja esse líder pessoal
estabeleça relações verdadeiras no seu âmbito familiar, no seu âmbito de amigos, nas comunidades onde você participa, no seu ambiente de trabalho. Eu vou te dizer uma coisa, você vai ver o quanto isso é gratificante. Não tem preço. E olha só, na madrugada deste domingo, a Polícia Militar, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, interditou 2 festas irregulares em Aparecida de Goiânia. Os 2 espaços, localizados no Jardim dos Ipês, praticavam, segundo a fiscalização, perturbação de sossego. 2 veículos com som automotivo foram apreendidos e aí foram encaminhados, para o pátio da SEMA. A legislação municipal prevê multa de até R$5 mil. E para registrar a ocorrência de crimes ambientais e poluição sonora por som automotivo em Aparecida, basta entrar em contato pelo telefone 3238-7217 ou pelo WhatsApp 98459-1661. Tem quem aguente, né, minha gente? Tá lá deitado, tentando descansar, às vezes trabalhou o dia inteiro e é alguém com som ligado no 12, perturbando. Pelo amor de Deus. Olha só, um menino de 11 anos, identificado como Samuel Quintanilha, morreu após passar mal na manhã do último sábado, na piscina de um condomínio localizado no setor Negrão de Lima, em Goiânia. Essa informação repercutiu bastante, nas redes sociais. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o garoto estava na área de lazer com outras crianças quando teria passado mal subitamente, dentro da água. E de acordo com o Bombeiros, o solicitante informou que havia uma pessoa se afogando na piscina. Quando as equipes chegaram ao local, a vítima já havia sido retirada da água por moradores e recebia ajuda. Um morador do condomínio relatou que Samuel mergulhou, disse estar passando mal e pediu ajuda para sair da água. Os adolescentes que estavam próximos o retiraram da piscina, mas ele já estava desacordado. Samuel era filho único e participava ativamente da comunidade cristã que frequentava. Segundo um amigo da família, o menino era muito querido pelas outras crianças e tinha uma rotina ativa. O garoto foi velado e sepultado na manhã de domingo. A família aguarda o laudo pericial para confirmar a causa da morte. Meu Deus do céu, a gente acompanha inclusive ali as imagens, do pessoal ali aflito naquele momento ali, olha lá. Todo o pessoal aflito, o Corpo de Bombeiros logo ali à frente, fazendo os socorros, tentando ali a reanimação. Ali tem uma senhora ali debruçada, acredito que chorando muito. E a gente lamenta muito a morte dessa criança, que saia o laudo, que possa confirmar de fato o que aconteceu. Nossos sentimentos a toda a família. E olha só, políticos de direita em Goiás criticaram a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Após descumprir medidas cautelares, eles classificaram a medida como injusta, maldosa, um ato de sadismo e mais um triste capítulo da vida política nacional. Entre eles estão o senador Wilder Moraes, o deputado federal Gustavo Gayer e o ex-deputado estadual Fred Rodrigues. O governador Ronaldo Caiado, que é pré-candidato à presidência da República em 2026, gravou um vídeo manifestando solidariedade ao ex-presidente e disse acreditar na revisão da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver. A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro é mais um triste capítulo da vida política nacional. O processo ao qual ele está sendo submetido nos últimos meses é uma clara tentativa de envergar sua dignidade até o limite que um homem pode suportar. A suposição de uma fuga a partir de uma vigília é algo tão improvável quanto a suposição da derrubada do Estado Democrático de Direito promovida por um bando de baderneiros. Tampouco é razoável acreditar que alguém com a saúde tão debilitada, que necessita de cuidados médicos permanentes e é monitorado pela Polícia Federal, teria condições de levar a cabo um plano de fuga. Acredito e torço
por uma revisão rápida desta decisão pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. É o mais correto. Minha total solidariedade ao ex-presidente Bolsonaro e à sua família. Como homem temente a Deus que ele sempre foi, terá altivez, força e coragem para enfrentar esse momento extremamente delicado da sua vida. A resposta virá das ruas e do povo nas eleições do ano que vem. E olha, ainda falando sobre o governador Ronaldo Caiado, ele está internado, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, desde o fim de semana. Ele passou mal hoje de manhã, ele passou por um procedimento hoje, de ablação por catéter para o tratamento de arritmia cardíaca. A ablação para poder fazer o tratamento, de arritmia cardíaca. A arritmia acontece quando o coração sofre impulsos fora do padrão e a ablação é feita para que haja uma correção definitiva. Segundo os médicos, a intervenção aconteceu com pleno sucesso, sem intercorrências, com restauração do ritmo cardíaco normal e estabilidade durante todo o procedimento. Ainda de acordo com os médicos, o governador está acordado, bem disposto, respirando espontaneamente, clinicamente estável e com evolução pós-operatória favorável. Ele vai continuar em observação nas próximas horas, seguindo aí o protocolo habitual de recuperação com previsão de alta conforme a evolução clínica. O governador está sendo acompanhado pela equipe da médica goiana Ludmila Ajar. Claro que a gente torce, pela recuperação rápida do governador Ronaldo Caiado. E olha, eu volto aqui agora com o Stanley, por essa câmera aqui mesmo, porque a gente vai falar sobre a adolescente de 16 anos que foi resgatada, após sofrer maus tratos e ser mantida presa pela própria mãe. Isso aconteceu durante 2 anos, Stanley? Oi, Jaque. Pois é, eu volto com essa triste história, essa notícia bombástica que aconteceu. Essa adolescente, como você disse, vivia há cerca de 2 anos em situação de vulnerabilidade, uma situação precária e também em cárcere privado. Essa adolescente, ela conseguiu fugir na última sexta-feira, depois que a família esqueceu uma escada no quintal de casa e ela conseguiu subir nessa escada e fugir dessa casa onde ela era mantida cárcere privado. Ela subiu no muro, conseguiu escalar e aí saiu ali no setor universitário até achar um ponto de ônibus. Quando ela encontrou esse ponto de ônibus, ela conversou com a mulher e essa mulher acionou a polícia e aí a polícia foi baixar na casa dela. E lá foi essa triste história, A polícia conseguiu investigar esse caso, que essa menina estava sendo mantida em cárcere privado há cerca de 2 anos, tudo isso pela mãe, o pai e uma terceira mulher. De acordo com as investigações, essas 3 pessoas seriam um casal, um trisal, na verdade, e aí mantinha essa adolescente de 16 anos ali em situação de vulnerabilidade, Ela desnutrida, ela relatou para a polícia que ela apanhava com fio, com madeira, e ela era obrigada pelo pai a gravar vídeos seminua e nua, conteúdos adultos ali, essa menina era obrigada a gravar. Tem um vídeo circulando nas redes sociais absurdo dessa criança, desse padrasto, Desculpa, é o padrasto. Essa adolescente, sendo gravada ali, seminua, gravando vídeos com música, em uma situação de totalmente vulnerabilidade. Essa adolescente, ela foi encaminhada para o hospital aqui da cidade, lá ela fez uma triagem, ela estava desnutrida, E aí a polícia conseguiu prender os 3 suspeitos. A mãe dessa adolescente, ela estava em outra cidade, ela estava na cidade de Santo Antônio Descoberta, ali no entorno de Brasília, e aí ela foi presa lá também. O homem, ele também foi preso, o padrasto dela, e essa terceira mulher também foi presa. Além dessa adolescente, já que tinha uma criança de 8 anos na casa também, que aí a Polícia Civil conseguiu pegar essa criança, entregar para o Conselho Tutelar, e aí agora a polícia segue investigando esse caso absurdo, Essa adolescente que foi resgatada, desse cárcere privado ali no setor universitário, depois de conseguir fugir na última sexta-feira. A nossa editora-chefe aqui do Jornal Brasil Central entrou em contato com a Polícia Civil e tentando saber mais informações, mas a polícia disse que esse caso segue em sigilo judicial e por isso o nome dos autores e também dos criminosos não foram divulgados. Jaque.
que se trata de uma menor de idade. Claro que a gente aguarda, né, o desenrolar da investigação. Agora sim, gente, os casos de exploração sexual infantil são tão horríveis, né? E a gente acompanha muito aí ultimamente. Inclusive teve um influenciador que postou recentemente, né? Que escancarou todo esse cenário. E aí a gente segue acompanhando ainda. Isso é de cortar o coração, né? Agora, o que deixa a gente indignado também, eu estava me questionando esses dias, é como que o pai ficou 2 anos, né? O pai dessa menina, o pai biológico, 2 anos sem notícia dessa filha. Ele alega que tentava entrar em contato, mas que a mãe não dava qualquer satisfação. Mas ele poderia ter procurado a justiça, procurado a polícia. Gente, não estou tendo contato com minha filha, sou pai, eu preciso ter contato com minha filha. Mas não, ele deixou, né? Então, assim, claro que precisa saber a versão dele, mas fica essa dúvida, né? Como é que um pai fica aí 2 anos sem uma chamada de vídeo, sem uma ligação da filha, sem perceber que nada está errado, né? Então fica aí meio que esse questionamento. A gente torce para que essa jovem, essa adolescente, né, ela se recupere tanto fisicamente quanto psicologicamente. Que bom que se livrou das mãos desses monstros aí, não pode nem ser chamada de mãe, né? Pelo amor de Deus. E que bom que a outra criança também saiu desse lar aí totalmente desestruturado. Pelo amor de Deus. Stanley, muito obrigada pelas informações, tá? Bom trabalho para você. Boa semana. E olha, a gente segue agora mudando de assunto, né? A Black Friday na sexta-feira, né? E as festas de fim de ano movimentam a região da 44, aqui em Goiânia. Para garantir a segurança de lojistas e consumidores, vai ser lançada na quarta-feira a Operação Boas Compras. Vamos acompanhar a reportagem da Manu Winder e do Rodrigo Oliveira. Muitos lojistas já estão preparados para as vendas de Natal. Já tá tendo as Black aí já, dando um descontinho, mas vai dar tudo certo. Com a Black se aproximando, as promoções já começaram. A Wanda trabalha com vendas de roupa feminina e já está com promoções preparadas para este final de ano. Com muita mercadoria. Já estamos em promoção, pode vir, gente. A Operação Boas Compras começa na próxima quarta-feira e a expectativa do presidente da Associação dos Empresários da 44 é receber 1.200.000 pessoas até o Natal. Isso vai demandar, né, um pouquinho dessa força de segurança, né, um reforço nessa força de segurança. Por isso que nós vamos fazer essa Operação Boas Compras, que vai envolver a GCM, Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar e a própria fiscalização da SET, que é a Engenharia de Trânsito. E quem vier fazer compras aqui na região da 44 de carro precisa ficar atento, porque o trânsito vai ter mudanças, viu? A partir de agora, não se pode mais estacionar nas ruas transversais, entre a Avenida Contorno e a Rua 44. A fiscalização irá proibir esse estacionamento. Nós fizemos essa intervenção desde o ano passado, então está muito fácil chegar na região. O que está achando aqui da 44? Aqui é ótimo de se comprar. Todo ano que eu venho, tenho que passar aqui para ver as novidades. É muito bom fazer compra aqui na 44. Preparado para vender muito, fé em Deus. Vai dar certo, tudo certinho. Dá pra ver que a maioria das clientes lá na 44 são mulheres, né, gente? Tem que segurar aí um pouquinho, principalmente com relação a golpes, né? Porque com a chegada da Black Friday tem muito. E o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, o IBDEC Goiás, faz um alerta importante. Nem toda oferta é real. E para não cair em armadilhas ou golpes, é preciso ficar atento e redobrar os cuidados durante o período de promoções. Eu estou aqui com o Wilson Rascovt, presidente do IBDEC Goiás, e vai dar dicas para a gente como identificar essa questão do golpe. Boa tarde, Wilson, seja bem-vindo. Obrigado. E a gente já começa assim. Quais são as principais dicas para não cair em golpes nessa época do ano? Porque tem muitos, né? Sim, infelizmente sim. É interessante que o consumidor fique atento agora, né? Principalmente na sexta-feira, com relação a essas promoções. O importante é colocar, antes de mais nada, se há necessidade do consumidor realmente comprar aquele produto, né? Porque muitas vezes a gente vai pelo impulso. E fora isso, a nossa grande preocupação também é o mascaramento dos preços. Muitas vezes, lojas, e isso acontece todos os anos, as lojas antes do Black Friday colocam valores maiores, né? E aí é onde que você vai
colocando, olhando e falando, não, está muito caro. E quando faz lá 6 meses atrás, ela pega, que seria o valor certinho do produto, ela coloca agora, que é onde a gente fala do mascaramento de preço. E aí é onde, então, de certa forma, você não está tendo um benefício. Então, é interessante que eles pesquisem. Hoje nós temos vários sites que têm também a capacidade de mostrar quanto que está o valor hoje, quanto que era o mês passado, o mês retrasado. Eu ia questionar justamente isso. Como que o consumidor faz para saber que preço que estava, como é que... Sim, então aí nós temos que nem o Zoom, Buscapé, Bom de Faro. Então ali você consegue verificar quanto que estava determinado período. Então, para realmente você verificar se compensa você comprar nessa data. Porque eu tenho muitas lojas que fazem isso. Inclusive, eu comentei com uma amiga esses dias que a gente foi numa loja, falou, gente, mas mesmo com o preço da Black Friday, isso aqui está muito caro, né? Porque, ou seja, a pessoa dobrou o valor antes, né? Ou seja, falou, mas era tanto antes, mas já está muito caro, estava muito caro por uma peça ali de roupa. Então, realmente, eu acho que esse é o momento das pessoas ficarem mais atentas, né? Como saber realmente se trata de uma promoção séria, né? Porque, assim, tem preços que são absurdos e porque tem lojas também que vamos dizer, boutique, né? Que já tem um preço ali mais elevado, né? Ah, sim. Dependendo do produto, você paga muitas vezes pela marca, né? Isso. Ali, e aí acaba não tendo tanto desconto, né? Mas a nossa preocupação também é com relação aos golpes, né? Que todo ano a gente sempre verifica esses golpes. Os estelionatários estão aí já preparados já para dar o golpe. E aí é onde é interessante que o consumidor faça, principalmente aqueles que vão comprar pela internet, faça pesquisa antes de mais nada sobre aquele site. Né? Verifique se no site tem lá, quando você vai lá no endereço, o HTTPS, e tem um cadeadinho, isso já ajuda e muito. Né? Verificar também se existe ali um saque, um serviço de atendimento ao consumidor, se ela tem uma loja física, porque muitas vezes você compra aquele produto e depois, quer dizer, acha que está comprando, paga ali com o cartão de crédito e quando vai ver, a loja não existe. Tem algumas lojas também que fazem da seguinte forma, não usam aquele estoque, aquele cenário ali atual. Por exemplo, semana passada ali estava ali com aquelas roupas, aqueles calçados, aí eles retiram tudo aquilo e pegam o que já saiu de linha, por exemplo, o que está no estoque há muito tempo para realizar a Black Friday, né? Também, isso também acontece, Jaque. Então é onde também o consumidor tem que ficar atento. E é por isso que muitos chamam de Black Fraud, né? Então tem que ficar muito atento e, como eu falei no início, verificar se realmente você precisa daquele produto. Porque muitas vezes você acaba comprando um produto por impulso e muitas vezes ali só vai se enterrar mais no cartão de crédito. No mais, compensa aproveitar a Black Friday? Claro que pechinchando bastante, vai ter que cansar, vai ter que andar um pouquinho, mas compensa? Então, se aquele consumidor já tem um objetivo, ou seja, ele já queria comprar uma TV, né, uma TV Smart com determinadas funções. Então, é onde ele vem fazendo esse acompanhamento do preço para verificar se realmente nessa data vai estar com preço menor. Né? Então, é por isso que a gente está falando, não comprar por impulso. Então, se ele tem já determinado produto, ele vai verificar se compensa. Caso contrário, não compre, espere e vai acompanhando uma promoção futuramente. E se caiu em golpe, é possível reverter depois? Aí é que está, então vai depender da situação. Muitas vezes aquele consumidor, naquela ânsia de comprar o produto, acaba pagando no Pix, né? Ou um boleto bancário, e aí, quando vai ver, não existe essa empresa. Aí fica difícil. Aí é só no Procon tentar resolver? Vai fazer muitas vezes um boletim de ocorrência, alguma coisa nesse sentido, mas infelizmente, na maioria das vezes, vão colocar 90%, não vai conseguir receber. Nossa, então realmente é preciso ficar atento, né? Pensar aí 2 vezes antes de comprar algum produto e se realmente está precisando, como foi dito aqui. Muito obrigada, Wilson, pela participação. É sempre bem-vindo aqui na nossa casa. Eu que agradeço o convite. Boa semana. Igualmente.
A gente segue aqui agora para fazer um alerta. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás emitiu um aviso sobre a frente fria que chegou nesta segunda-feira e que deve provocar tempestades aí em várias regiões do estado, né? 104 municípios podem ser atingidos pelos temporais, incluindo Goiânia, Aparecida, Jataí e Rio Verde. Na capital, até chuva de granizo é esperada ao longo do dia. Segundo o gerente do CIMEGO, né, o André Amorim, ao longo da semana, as chuvas podem vir acompanhadas de rajadas de vento entre 30 e 50 quilômetros por hora, além de descargas elétricas frequentes. Gente, atenção redobrada, viu? Principalmente no trânsito, aí choveu, parou, ficou quieto, espera passar, para depois seguir. E olha só, golpistas criaram um site falso para enganar candidatos ao concurso da Assembleia Legislativa. Olha só que coisa. A fraude foi identificada e o site já foi retirado do ar. Mesmo assim, é bom ficar atento e acessar apenas o site oficial. A Isabela Mendes tem mais detalhes. A solicitação de matrículas para o ano letivo de 2026 na rede estadual de educação deve ser feita pelo site matricula.go.gov.br. O prazo se encerra em 1º de dezembro. Cerca de 50 mil novos alunos já fizeram a solicitação. A expectativa é que entre 90 e 100 mil novatos ingressem na rede. A gerente de Planejamento e Gestão da rede, Daniele Chaves, explica o passo a passo a esses alunos. Os novos alunos vão acessar o site matricula.go.gov.br, fazer a sua inscrição, selecionar 3 opções de unidade escolar e aguardar o sorteio. Depois ele deverá reingressar ao site com o comprovante que ele vai receber. E nos dias 15 a 19 de dezembro, ele vai fazer a sua efetivação da vaga na unidade escolar em que ele foi alocado. Atualmente, a rede estadual tem 460 mil estudantes. Cerca de 203 mil já renovaram a matrícula para 2026. Para esses alunos, a renovação é feita na própria unidade de ensino. Os alunos que já estão na rede, eles receberão da unidade escolar o termo de renovação, levarão para casa, os pais preencherão, assinarão e ele devolverá na unidade escolar. Se for estudante que quer transferência para a mesma rede, ele vai solicitar uma transferência para interesse próprio nesse mesmo período, até o dia 1º de dezembro. Para a matrícula, a Secretaria Estadual de Educação disponibilizou vagas nas seguintes modalidades de ensino: Fundamental Regular, Fundamental EJA para jovens e adultos, Médio Regular, Médio Profissional e Médio Goiás Tech. Há vagas disponíveis nos 246 municípios goianos. Essa reportagem aí foi sobre a matrícula, né, que inclusive já está disponível, pode ser feita através dos aplicativos aí da Secretaria de Educação. Agora sim, vamos ver a matéria sobre o golpe, né, que foi feita aí pela Isabela Mendes sobre o concurso da Alego. Coloca na tela. Os golpes relacionados ao concurso da Assembleia Legislativa de Goiás, a Alego, começaram a surgir há cerca de uma semana por meio da internet. Usam uma técnica que a gente chama de pescaria, que é phishing, que é uma técnica onde você coloca um site, que é muito parecido com um site oficial, impulsionado às vezes, pago, para que ele apareça primeiro ali nas pesquisas, e de forma que as pessoas, ao clicar naquele site, é direcionado para uma página falsa, onde a pessoa vai inserir todos os dados pessoais dela, e aí o golpista pode se aproveitar desses dados pessoais também, futuramente, e ela vai pagar um boleto. Só que geralmente esse boleto também é direcionado para a página de um banco de terceiros, né, uma fintech, e esses golpistas acabam ficando com o dinheiro dessas pessoas. Diego Mendes, diretor adjunto de Tecnologia da Informação no órgão legislativo, explica como os casos foram identificados. A Assembleia faz um monitoramento ativo aqui na diretoria de TI. Então a gente acompanha as redes sociais, acompanha os sites que são divulgados na Google, para que a gente possa fazer as denúncias e agir de forma proativa. Independente disso, também há as denúncias, né? Então houve uma denúncia de uma pessoa que foi lesada nesse golpe, e aí com base nessa denúncia a gente, de forma proativa e reativa, conseguimos tirar o site do ar, né, junto à plataforma Google, e também com o servidor lá que estava hospedando essa página falsa, e conseguimos, né, em poucas horas ali, restabelecer o normal, né,
para que as pessoas não sejam mais vítimas dessa situação. Segundo informações da tecnologia da Alego, sites falsos surgem e são denunciados diariamente, mas algumas pessoas desatentas ainda correm o risco de cair no golpe. Por isso, é importante lembrar que o site oficial de inscrição do concurso é conhecimento.fgv.br/alego25. O diretor deixa ainda algumas dicas importantes para que o candidato desconfie e não exponha os dados. O alerta principal é sempre confiar nos sites, nos portais oficiais. Né? A banca organizadora do concurso é a Fundação Getúlio Vargas, que é a FGV. E o portal da Assembleia, o portal.lg.leg.br, ele divulga todas as informações do concurso. Também temos as redes sociais, né? Hoje em dia o Instagram da Assembleia divulga, e também do presidente Bruno Peixoto, né? Onde a gente pode ali procurar todas as informações oficiais em tempo real. E olha, a edição 2025 do programa educacional Bombeiros Mirim Itinerante está com inscrições abertas até às 5 horas da tarde de hoje. A seleção será por sorteio eletrônico às 6 horas. O programa é destinado a crianças com idade entre 9 e 11 anos e possui carga horária de 72 horas. O programa aborda noções de primeiros socorros e salvamento, educação física e ordem unida, prevenção de incêndios e acidentes domésticos, cidadania, ética e civismo e prevenção de afogamentos. São 200 vagas distribuídas em Goiânia e Aparecida. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet. O link é bombeiros.go.gov.br/inscrição JSF. E para quem gosta e quem admira, né, o pessoal dos bombeiros, é um momento importante aí de a criança já crescer com essa sabedoria, né, com esses conhecimentos. E olha só, há um mês do Natal já tem muita gente que decorou a casa, né, a casa toda com árvores, presépios, que mudam o clima dos ambientes e deixam a família já no clima das festas de fim de ano. É o que a gente vai acompanhar na reportagem do Pedro Henrique Rabelo e do Cleomar Fernandes. Já estamos na época do verde e do vermelho. O clima de Natal ocupa muitos espaços. O Natal do Bem, organizado pelo governo de Goiás, é referência de beleza. Porém, nas casas das famílias, a data acontece de várias maneiras. O Natal tem verdadeiros apaixonados, como a Maria Célia, que traz a tradição lá do interior de Minas. Quando eu era menina, assim, com 10 anos, a gente não tinha essa variedade de árvore para comprar, pelo menos na minha cidade. Então, a gente reunia, como eram 10 mulheres com a minha mãe, a gente ia para o quintal para procurar o galho mais bonito, mais forte, para a gente enfeitar. Ou com dourado, ou com prateado, branco, bolinhas de isopor, algodão, uma variedade enorme. E pendurava, né, as bolinhas, era muito legal. Hoje a realidade mudou. Todos os anos ela aperfeiçoa o seu presépio, para cada ano ficar mais bonito ainda. Vou agregando coisas, sabe? Porque no presépio você pode pôr um animalzinho, você pode pôr outras casinhas, porque é uma vila, né? Então, todo ano eu gosto de levar uma peça nova. A Andréia é empresária, tem sua loja no setor Bueno, em Goiânia, desde 2008. E no segundo semestre ela se transforma. O planejamento é todo definido com antecedência, para não faltar nada para os clientes. Por incrível que pareça, a gente começa essa preparação em janeiro. Então, assim que finaliza o Natal, a gente já vai para as compras em janeiro, faz os pedidos nos fornecedores, a gente recebe essa mercadoria nos meses assim, de junho, julho. Já começamos assim, o trabalho interno, né, de cadastrar essa mercadoria. Em agosto, setembro, a gente começa toda a montagem, inauguramos em outubro. Apesar de ser um tema tradicional, todos os anos as tendências mudam. Em 2025, os laços reinaram. Todo mundo assim, usou muito os laços na decoração, mas também bolas, muita iluminação. O que a gente percebe é que todos os anos os clientes gostam de trocar, sabe? Assim, ou incrementar a decoração que já tem, mas dar aquela mudada, sabe?
Agora nós saímos do comércio e vamos visitar uma casa que faz questão de todos os anos viver esse momento especial do Natal. Aqui moram a Mariana, o Raoni e o José Bento. Vamos ver se eles estão aqui. Oi, pessoal. Olá, seja bem-vindo. Aqui que mora uma família que ama o Natal. Aqui amamos. Seja bem-vindo aí conhecer o nosso mundo. Podemos entrar? Seja bem-vindo, gente. Então vamos lá. E logo na entrada, uma árvore gigantesca de 4 metros de altura. E nela, a decoração se divide entre o tradicional e peças que fazem parte da história da família. Deu ali outubro, finalzinho de outubro, a minha árvore já está montada. As decorações já começam e se encerram só no Natal mesmo. Sempre vai chegando coisa, né? Papai adora. Aqui tem muita informação misturada. Tem as botinhas do Zé Bento, quando ele era pequeno, a botinha dele de cowboy. Tem as fotos do Zé Bento também pequenininho, vestido de Papai Noel. Tem os detalhes do Botafogo também, são botafoguense. Tem detalhe de toda a família. O José Bento fez umas pinturinhas também representando os tios, os primas do Rio. A vovó dele, Isabela, também, que é aqui de Goiânia, que é muito presente com a gente. Então, cada partezinha da árvore é uma situação especial pra gente, é uma lembrança. O José Bento tem 4 anos e já está aprendendo desde já. Ele participa de tudo. Todas as coisas que eu gostei foi todas as coisas que eu coloquei. Lembranças da família, time do coração, a primeira bota do filho, tudo isso acrescenta lembranças e emoções para o clima de Natal. Momento de fé, de propósito, de família e também de olhar para o próximo. Poder pensar em ajudar muitas famílias que são necessitadas, que às vezes não tem uma ceia digna para poder usufruir com seus familiares e cada um fizer um pouco de sua parte, poder doar um pouco, dar uma cesta. Você conhece algum familiar próximo, conhece algum vizinho, alguém próximo que precisa, são necessitado, e eu acho que é importante. E se não puder, também financeiramente, a gente tem as redes sociais para a gente estar espalhando uma mensagem de fé, uma mensagem de amor, lembrarmos que nós somos um só. Todos nós somos iguais, nós estamos aqui um pelos outros, né? Que os propósitos da família Souza passem a ecoar na nossa sociedade. E para quem gosta, não deixe de montar um cantinho do Natal na sua casa. A magia nessa época vai deixar tudo bem mais alegre. Criando memórias e ensinando sobre empatia. É sobre isso, né? Jornal Brasil Central fica por aqui, mas amanhã tem mais e claro que a gente te espera. Tchau. TBC Esporte é um oferecimento. Junim Alto Som, a maior rede de acessórios do país. Esquina 62, a esquina mais charmosa de Goiânia. GT Autopeças, venha conhecer o jeito GT de atender. Shopping do Escritório, o móvel certo na sua medida. Imperador Alimentos, conservando com amor. E Saga Toyota, líder Toyota em Goiás. Olá, uma ótima tarde para você ligadinho aqui na tela da TV Brasil Central, também acompanhando pelo TBC Flix, no ar o TBC Esporte, primeira edição.
ótima tarde para você, meu amigo, minha amiga. Vamos juntos aqui na tela da TV Brasil Central. A partir de agora, é claro, você vem com a gente, participa, deixa o seu recadinho, o seu alô, através do WhatsApp no 62992298580. 62992298580. Mande o seu comentário, o seu alô, o seu recado. Tá só começando o TBC Esporte com as principais informações do mundo esportivo. E em destaque hoje, a Série B, claro, né? Reta final da Série B. Chega ao fim a Série B de 2025 e, claro, a gente vai